Boa noite aos amados irmãos. Estive em um período de recesso. Agradeço aos irmãos que estiveram orando por nós. Estive nesse recesso. Como eu mencionei para os irmãos, é excesso carregando tijolo nas costas, né? Estive de recesso fazendo 2 conferências no recesso. Mas espero que Deus tenha abençoado as igrejas e agradeço pelas orações dos irmãos. E estava com saudade de pregar neste púlpito, nesta igreja. Quando nós pregamos na nossa igreja é diferente. Então, eu quero louvar e agradecer a Deus por estar de volta com os irmãos. Espero que o sentimento dos irmãos também sejam bons em estar recebendo o pastor. Vamos orar ao nosso Deus. Deus amado, Deus todo-poderoso, toda honra e glória seja somente do Senhor. Estamos te adorando porque nós te amamos. O Senhor abriu os nossos olhos para enxergar o nosso pecado. O Senhor nos mostrou que não poderíamos ter a salvação por méritos, por boas obras. O Senhor nos mostrou Cristo Jesus crucificado, pagando o preço pelos nossos pecados. E o Senhor nos deu fé. Ó Deus, a salvação é um dom que chega até nós pela tua graça maravilhosa. Nós te agradecemos por sermos salvos. E isso não traz arrogância a nós. Isso traz a nós, ó Deus, adoração, senso de pequenez e o desejo de salvar outros. Continua, ó Deus, usando esta igreja, continua nos usando para que haja edificação e crescimento. Que neste momento da exposição, Senhor, possa me dar a devida concentração, possa abençoar os irmãos para que fiquem em silêncio, concentrados, meditando, refletindo, analisando a mensagem e ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus, amém. O título da mensagem é Paulo, um homem como nós. Então, a Bíblia, em diversos textos, traz ao nosso coração palavras de consolo, palavras de ânimo e palavras de encorajamento. Isso acontece porque Deus conhece nossas fraquezas, Deus sabe da nossa fragilidade. Até os homens mais fortes, descritos nas Escrituras, homens ousados, homens espirituais, cheios de fé e do Espírito Santo, mostraram em algum momento desânimo na caminhada. Poucas pessoas na Bíblia se comparam com o apóstolo Paulo, como nós temos aprendido na série que estamos fazendo no livro de Atos. Sempre que eu escuto o nome de um determinado filme antigo, chamado Duro de Matar, eu lembro de Paulo. Parece que em todas as viagens há tentativa de matar Paulo e Paulo nunca morre. Parece que tudo que um homem poderia sofrer na pele, Paulo sofreu. Mas a marca de Paulo é perseverança. A marca do apóstolo Paulo é resiliência. Como Paulo conseguia permanecer firme em frente, mesmo diante de, como ele mesmo menciona, naufrágios, espancamentos, aprisionamento. Qual era o segredo do apóstolo Paulo? Será que Paulo nunca desanimou? Será que a alma do apóstolo Paulo nunca ficou abatida? Eu quero mostrar para os amados irmãos essa noite que Paulo, apesar de ser impressionante nas Escrituras, ele foi um homem como nós, sujeito aos mesmos pecados, sujeito também a tristezas. Mas eu também quero mostrar qual foi o segredo do apóstolo Paulo para vencer o abatimento. Qual foi o segredo do apóstolo Paulo para vencer esse desalento da alma? Abra sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo 22. Nós vamos começar lendo do último versículo deste capítulo, versículo 30, e avançar no capítulo 23. Então, Atos, capítulo 22, versículo 30 em diante.
Atos, capítulo 22, versículo 30 em diante. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado? Dito estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozeria, e, levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos orar. Deus amado, tua palavra está aberta diante de nós, os nossos ouvidos atentos, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Paulo estava na cidade de Jerusalém. Sabemos que Paulo foi para esta cidade, mesmo tendo sido informado de antemão que iria sofrer, padecer e ser preso. O profeta Ágabo já havia avisado, através de uma profecia, que Paulo seria preso em Jerusalém. Os irmãos de Éfeso, inclusive, tiveram um encontro com Paulo e tentaram evitar que Paulo fizesse esta viagem. Mas Paulo tinha uma missão. Ele estava levando uma oferta dos gentios para abençoar os judeus de Jerusalém. Esta oferta era uma espécie de tentativa de unir judeus e gentios. O ministério inteiro do apóstolo Paulo se resume a pregar o evangelho, que é um mistério. E o mistério se desvenda na união que Deus faz em um só povo, entre judeus e gentios, através da morte de Cristo Jesus na cruz. O apóstolo Paulo estava incumbido de unir esses dois povos. Era uma missão importante para Paulo. Era uma missão valiosa. Era uma missão perigosa. Mas Paulo resolveu pagar o preço
por fidelidade ao Senhor e à sua missão. Paulo, ao chegar em Jerusalém, ele foi recebido pelos líderes, pelos pastores da cidade de Jerusalém. E foi um tempo muito festivo para Paulo. Paulo chegou a dar uma espécie de relatório missionário. Ele contou para os líderes o que Deus havia feito através dele em suas viagens missionárias. Quantos gentios haviam sido salvos? Eu imagino, meus irmãos, um tempo de grande alegria em que Paulo vai contando para eles detalhes de cada cidade, cada viagem, o que Deus estava operando. Paulo também foi informado que vários judeus haviam se convertido em Jerusalém. Então, notícias maravilhosas do campo, do reino, a igreja estava crescendo por todo o mundo. Mas, apesar deste momento tão abençoador, este encontro tão motivador, o momento de alegria em Jerusalém estava chegando ao fim e o sofrimento do apóstolo Paulo começaria. Ele foi, inclusive, alertado pelos líderes judaicos daquele contexto que estava se levantando contra ele uma difamação, mentiras, calúnias sobre o ministério do apóstolo Paulo. A partir de Atos 21, no versículo 15 em diante, nós vemos que estavam dizendo que Paulo pregava a lei de Moisés para as pessoas no sentido de que ela havia caducado e não deveria mais ser cumprida de modo nenhum, nem sequer pelos judeus. E, inclusive, de que Paulo teria inserido um gentio no templo dos judeus, no átrio dos judeus. Tudo isso era mentira a respeito do apóstolo Paulo, da sua pregação, dos seus feitos. Eles estavam dizendo coisas que o apóstolo Paulo não tinha feito, eles não entendiam o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. A partir do versículo 26 de Atos 21, nós temos a descrição de mais sofrimento, além de injúria, difamação, mentiras. Paulo é acorrentado, Paulo é arrastado do templo, Paulo foi expulso e Paulo foi açoitado, espancado. O texto deixa claro que a intenção daqueles judeus era a pena de morte. Se não fosse a guarda romana, e nós falamos sobre a provisão de Deus em proteger seus servos, Paulo teria sido linchado e assassinado por aqueles judeus. A saga do ministério do apóstolo Paulo continua. No capítulo 22, é mencionado que Paulo foi preso, estava prestes a receber um julgamento tendencioso, a ser ultrajado, inclusive pelos guardas romanos, quando Paulo vai usar de um subterfúgio, o fato dele ser um cidadão romano. Isto acabou livrando Paulo das mãos violentas dos guardas romanos. Deus preparou toda a vida de Paulo e usou aquilo que parecia apenas um detalhe, na hora certa, no momento certo. Porque Deus não havia dado cidadania romana para Pedro, para João, porque Deus deu cidadania romana para Paulo. Talvez o próprio Paulo não tivesse entendido até aquele momento a relevância desta cidadania, desse privilégio. Mas, naquele momento específico, Paulo se utiliza desse privilégio e então ele acaba sendo protegido dos guardas romanos. Agora, meus irmãos, no capítulo 23, que é o que nós lemos essa noite, vemos Paulo em outro julgamento. Só que agora não é mais um julgamento romano. Paulo está agora no Sinédrio. O Sinédrio é uma espécie de tribunal judaico, um tribunal em que os judeus eles julgam as causas do povo judeu. E nesse Sinédrio nós temos um juiz máximo, que é chamado de sumo sacerdote. Ele julga as causas legais a partir da religião, ele é um líder
religioso, mas que tem alcance social. O sinédrio, normalmente, era composto por cerca de 70 pessoas, e 2 grupos religiosos compunham o sinédrio, os fariseus e os saduceus. Então, Paulo estava diante de um julgamento, mas não era um julgamento religioso apenas, era um julgamento político, politizado. Os judeus sabiam que, através do ministério do apóstolo Paulo, sua pregação, eles perderiam muito no quesito sócio e econômico. Se o cristianismo fosse verdadeiro, muitos passariam a abandonar o judaísmo. E com esses novos adeptos do cristianismo e a deserção do judaísmo, o judaísmo perderia prestígio em Roma e também os judeus, líderes religiosos, perderiam a influência e recursos financeiros. Paulo estava em julgamento, justamente porque era um homem fiel a Deus e pregava a palavra do Senhor. E o julgamento de Paulo era um julgamento de cartas marcadas. Já ouviu essa expressão alguma vez? Está bem comum nos nossos dias, né? Aqui no Brasil. Era um julgamento de cartas marcadas, era um julgamento político e era um julgamento tendencioso. Entenda que até mesmo esse tipo de julgamento fraudulento, que nos aflige, nos preocupa quando ouvimos, está debaixo do plano de Deus, está no controle do Senhor. Naquele julgamento do sinédrio, ninguém estava preocupado com a verdade. Ninguém queria saber realmente o que Paulo fazia, quem era Paulo. Essa não era a grande preocupação. Todos queriam condenar Paulo. Todos estavam acertados para, inclusive, matar Paulo. Veja que é possível estar diante de um tribunal que poderia trazer absolvição, mas o tribunal ser tão corrupto de um jeito que tudo que se vai colher dali é condenação. Veja que nós temos a descrição deste tribunal. Olha comigo o capítulo 23, volta um pouquinho para o versículo 16. Atos 23, veja o que estava acontecendo. Versículo 16. Atos 23, verso 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Qual era a intenção deste julgamento no sinédrio? Qual era o plano destes judeus? Matar Paulo. Ninguém queria ouvir Paulo. Ninguém queria conhecer sobre o seu ministério. Ninguém queria saber o que ele realmente pregava. Ninguém queria saber se ele tinha ou não colocado um gentil no átrio dos judeus. A intenção era matar Paulo. A maioria do sinédrio, veja que o texto fala de 40 pessoas, das 70 que compunham o sinédrio, já haviam decidido que Paulo morreria. A decisão já estava tomada antes de ouvir Paulo.
Então, tudo que estava acontecendo ali era tudo fachada. Eles não estavam investigando nada. A sentença já havia sido dada de antemão. Tudo que Paulo falasse seria inútil, não seria ouvido. Mas a guarda romana atende aqueles judeus e então leva Paulo ao sinédrio. Imagine se colocar no lugar de Paulo. E como deve ser terrível estar sendo julgado diante de um tribunal que não quer te ouvir, que não importa o que você disser, não importa as evidências, não importa as provas, eles não vão ouvir. Você já está ali apenas cumprindo o protocolo, você já está condenado. Não importa se você está certo, não importa se você está errado, será condenado do mesmo jeito. Esta era a situação de Paulo, este era o julgamento de Paulo. Mesmo assim, Paulo começa seu discurso no sinédrio. E Paulo nos mostra uma cordialidade impressionante. A mansidão que Paulo trata algumas coisas, pelo menos em alguns momentos, é impressionante. Paulo é muito educado no início do seu discurso. Olha o que vai ser dito no versículo 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, olhando Paulo nos olhos daqueles homens, a ideia é Paulo tem um olhar fixo, é um olho no olho para falar a verdade com eles. Paulo olha para os judeus e diz: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Perceba que Paulo os trata como irmãos, mas não no sentido de serem irmãos em Cristo, mas no sentido de serem compatriotas judeus. Paulo começa seu discurso, então, de uma maneira afetiva, assim, identificando com eles, e afirma que não existe nada em sua vida que possa, de fato, incriminá-lo. Paulo usa a expressão diante de Deus com toda a boa consciência. Paulo está dizendo, em outras palavras, eu estou com a consciência limpa por tudo que eu fiz. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo era culpado de qual acusação? Volta um pouquinho em Atos, capítulo 21, veja o versículo 21. É disso que Paulo está se protegendo. Atos 21, versículo 21. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Paulo olha para o sinédrio e afirma que isto era uma mentira, que este não era o seu ensinamento, que esta era uma falsidade levantada contra ele. Ele não tinha se rebelado contra a lei de Moisés. Que isto, meus amados, precisava ser apurado de uma maneira melhor. Não existia razão, é o que Paulo está dizendo, de ser daquele tribunal, daquele julgamento. Tudo estava pautado em mentiras sobre ele e contra ele. Era um julgamento mentiroso, falso, politizado. Nós temos algo importante e relevante aqui. Paulo fala de uma consciência limpa diante das acusações. Uma consciência limpa diante de um pecado. E é preciso sempre que a gente possa se perguntar: como está a nossa consciência diante do pecado, diante de acusações que são feitas contra nós? Será que a nossa consciência está tranquila, está limpa? Se você estivesse diante de Deus agora, em um julgamento, será que você poderia dizer como Paulo: eu devo entrar no céu porque a minha consciência está limpa?
Nada me acusa de pecado. O Senhor precisa abrir as portas para que eu possa gozar da eternidade na glória. Será que a nossa consciência não nos acusa de pecado? Deixa eu te dizer algo para você gravar e pensar. O estágio mais maduro da malignidade no coração do ser humano é quando ele chega no ponto de cauterização da consciência. É quando ele peca e ele já nem sente. É quando ele já nem se considera pecador. É quando a gente vai conversar com a pessoa e a pessoa se vitimiza o tempo todo, se justifica o tempo todo, ela não percebe suas intenções, seus pensamentos, suas ações. Mas diante de Deus, nenhum de nós tem o que oferecer. Diante de Deus, nenhum de nós é absolvido sem a cruz, sem o sacrifício, sem Jesus. Todos nós, sem nenhuma exceção, por melhor que você se ache, será condenado na presença do Senhor. Por isso, nós precisamos recorrer à cruz, nos prostrarmos e aceitar o preço que foi pago no nosso lugar. Tomar para nós a justiça de Jesus Cristo, porque nós não temos justiça. Cuidado com a tua consciência. Qual é o nível que está a tua consciência? Se você está pecando e começa a se comparar com outras pessoas e dizendo, não, mas eu peco, mas eu não estou preso no torão, eu não sou estuprador. Não vai estar no inferno só os presos do torão e estuprador, não. O inferno é para todo pecador não redimido e salvo por Cristo. Nossas mentiras, nosso egoísmo, nossa falsidade, tudo nos condena. Cuidado com os enganos da tua própria alma e da tua consciência. Paulo não está dizendo que ele não tem pecado. Paulo está dizendo que em relação àquele pecado específico, aquela acusação, ele não tem sua consciência o acusando. Nós podemos ser elogiados e aplaudidos pelas pessoas, mas mesmo assim, a consciência pode estar pesada por algo que fizemos, por algo que dissemos, e as pessoas ao nosso redor nem sabem, nem imaginam. Um pastor pode estar pregando no domingo à noite, e todos sentados, olhando e dizendo, que pregação! E a consciência dele está matando ele por uma vida de pecado e falta de seriedade. Para as pessoas, elogiável. Para Deus, desaprovado. Consciência pesada. Mesmo que as pessoas não percebam. Isso significa que as pessoas não são aquelas que nos dão um aval final. Porque as pessoas podem nos aplaudir mesmo estando em pecado. Porque elas não conseguem sondar os nossos corações, perceber quem nós somos. Por outro lado, podemos estar com a consciência limpa e tranquila, e mesmo assim, o mundo inteiro ser contra nós e nos acusar. Mesmo que todos nos acusem, podemos sim ter paz e uma consciência tranquila no Senhor. E não existe nada melhor e mais tranquilizador do que uma consciência que não nos acusa. Por mais que as pessoas nos apontem os dedos, por mais que as pessoas nos levem ao tribunal, mas com uma consciência abrandada e tranquilizada pela verdade e certeza do que fizemos. Todos nós já passamos ou passaremos e seremos vítimas de acusações falsas, descabidas, mentiras, como aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. E nem sempre o sinédrio está disposto a nos ouvir. Nem sempre o sinédrio está disposto a aceitar as nossas justificativas, as nossas explicações. Às vezes as pessoas já criaram uma ideia da gente, já têm uma imagem de nós e elas nem querem nos ouvir. Elas já entenderam, já sei, é assim que funciona, é isto.
No caso de Paulo, esse povo estava com os ouvidos fechados para ele. E isso já havia sido profetizado. Eles, por conta da sua religião, se colocaram na contramão do servo de Deus. Mas, como eu disse, esse julgamento inteiro estava no plano de Deus. Deus queria enviar o apóstolo Paulo para Roma. E por mais que Paulo se explicasse, nada surtiria efeito. Porque o projeto de Deus era que Paulo fosse preso e enviado para Roma. Ou seja, quando tentamos de tudo e não conseguimos limpar nossa barra, as pessoas não aceitam ou não compreendem, precisamos descansar na vontade do Senhor. Deus estava agindo, mesmo através de um tribunal desta qualidade e quilate que nós estamos vendo aqui no Sinédrio. Deus pode ter fechado o coração das pessoas para que o plano dele avance em nossas vidas. Deus deseja que Paulo vá para Roma. Por isso, todos vão expulsar Paulo. Ninguém vai ouvir Paulo. Paulo não vai ser bem-vindo, justamente porque Deus quer impulsioná-lo para o seu destino. O importante nisso tudo, meus irmãos, é que quer as pessoas nos entendam, nos julguem ou nos inocentem, nós tenhamos uma consciência limpa diante de Deus. Isso é importante. Sabermos o que realmente fizemos. Se estamos errando, se o que estão dizendo sobre nós for verdade, é hora de quebrantamento. É hora de repensarmos postura, mudança de plano. Não adianta ficar enrijecido no pecado. Isso só vai piorar a tua vida. Mas se aquilo que está sendo dito não é verdade, é hora de levantar a cabeça e saber, Deus conhece a verdade. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que eu fiz. E se eu não consigo convencer as pessoas disso, é porque Deus está fechando o ouvido dessas pessoas para que o plano dele avance em minha vida. Conheço casos, meus irmãos, parecidos com o do apóstolo Paulo, em que em determinada situação, um pastor em uma igreja, ele foi julgado por um determinado tipo de procedimento que ele não tinha cometido. E aquilo foi crescendo, 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 e as pessoas acreditando em tudo aquilo, e acabou que ele foi expulso da igreja. Depois de 10 anos, as pessoas descobriram a verdade. Mas o pastor já havia sido expulso. E quando a liderança procurou esse pastor para pedir perdão, o pastor disse o seguinte para essa liderança: fiquem tranquilos, não foram vocês quem me tiraram, foi Deus. Deus queria me tirar desta igreja. Na época, nem eu entendia. Me frustrei, me desanimei, chorei, mas depois eu entendi que Deus queria que eu avançasse e que aquela igreja avançasse por caminhos diferentes. Incrível, não é? Que visão espiritual deste homem. Esta é a percepção do plano de Deus. Após Paulo se defender e dizer para aqueles judeus, minha consciência está limpa, o que acontece? Paulo é tratado com sensibilidade, gentileza, respeito. Paulo fala com seus compatriotas como irmãos, e houve uma retribuição de gentileza, certo? Por mais que nós esperemos que as pessoas sempre nos tratem como nós as tratamos, às vezes nós usamos palavras e recebemos uma tapa. É o que está acontecendo no texto. Veja o versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Que tal receber uma tapa na cara?
não foi um simples pedido de silêncio para Paulo. Paulo, eu vou cortar o teu microfone. Paulo recebe um tapa na boca. E o que foi que Paulo fez? O que foi que Paulo disse? Quando você olha para o versículo de número 1, nada. Completamente educado, cortês, Paulo apenas disse: eu não tenho culpa daquilo que estão me acusando. Um tapa por não ter dito nada demais. Mais uma vez, o livro de Atos nos mostra servos de Deus sendo alvos de violência física. Olha a que ponto o servo de Deus chega por sua fidelidade ao Senhor. Um tapa na boca, naquele contexto, não era algo apenas violento, era algo humilhante. E sabe o que é curioso? Vários teólogos têm entendido que Lucas está tentando, ao narrar a biografia da vida de Paulo e a expansão da igreja, espelhar a vida de Jesus Cristo. O que acontece com Jesus Cristo? Os irmãos lembram que ele estava diante do sumo sacerdote e de repente foi dito para que Jesus Cristo se calasse e ele leva um tapa na boca, da mesma forma. Então nós temos muitas coincidências entre aquilo que foi narrado na vida de Jesus Cristo e aquilo que está sendo narrado no final da vida de Paulo. Não sabemos se é exatamente isso, mas que são duas vidas sofridas e que cenas de coincidências acontecem, é inegável. Jesus afirma que se você for bofeteado em um lado do seu rosto, receber um tapa, você deve revidar, certo? Se te baterem numa face, o que você faz? Oferece a outra. Se você estivesse nessa situação de Paulo, como você reagiria? Ah, pastor, eu não aguentaria um negócio desse aí, não. Tenho nem sangue de barata, nem Paulo. Paulo tem sangue de crente. E que crente! Olha o que está acontecendo, olha quantas injúrias, olha quantos desentendimentos. Ah, pastor, é dito que se eu for humilhado na minha face, devo dar a outra face. Mas isso não é fácil, meus irmãos, concordam? Nem sempre nós conseguimos isso, nem sempre. É o ideal. Mas nós somos pecadores e nem sempre nós conseguimos. Esse texto mostra que Paulo é tão pecador quanto nós. Como Paulo reage? Paulo simplesmente explodiu ao ser agredido após falar apenas a verdade. Paulo basicamente mostra toda a sua indignação por conta daquele julgamento politizado. Os irmãos devem lembrar que Paulo, há pouco atrás, havia sofrido atentados, os judeus tentaram matar Paulo, Paulo estava sofrendo injustiça após injustiça, mentiras, calúnias, surra, violência, humilhação. Mas chegou um ponto aqui que Paulo não se contém. Paulo, então, faz o que nós conhecemos como imprecação na teologia. Se tratava de lançar uma espécie de maldição dentro do contexto do judaísmo. Vários dos nossos salmos da Bíblia são classificados como salmos imprecatórios. São salmos de maldição. A imprecação não traz sobre a vítima o ato da justiça e da vingança, mas suplica a Deus que cobre todo aquele ato em injustiça na vida do ofensor. Paulo afirma no versículo 3, olha a imprecação de Paulo.
Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Sabe o que esse texto nos ensina? Que nem todo mundo que está em um contexto para julgar segundo a lei, julga segundo a lei. Às vezes, quem deveria julgar segundo a lei, deturpa a lei. E vai usando a lei de acordo com a sua própria conveniência e vontade. E não tem nenhuma novidade em contextos de tribunais, juízes, manipularem leis, porque isso acontece desde que o mundo é mundo. Que é um caso? Que é um caso mais clássico do que o julgamento injusto de Jesus? Onde tudo foi manipulado, tudo foi maquiado, todos os tribunais se corromperam. Aqueles que estão ali sentados para julgar, nem sempre estão a favor da lei, infelizmente. Às vezes são contra a lei e usam a lei de maneira errada. A ideia de parede branqueada que Paulo menciona é semelhante à expressão de Jesus para os fariseus, sepulcro caiado. Essas expressões, elas remetem à ideia de hipocrisia, basicamente. Aquele julgamento era uma farsa, e Paulo está dizendo, vocês são os hipócritas. Paulo não aguentou mais. Chegou no momento em que Paulo foi bofeteado, e ele diz, vocês são uns hipócritas. O que vocês estão fazendo aqui é tudo falso, é um teatro, está tudo maquiado. Aquele julgamento não estava respeitando a legítima defesa. Aquela violência gratuita era contra a própria lei. Não tinha ali nada que pudesse fazer com que Paulo fosse condenado. Tudo estava acontecendo, ocorrendo, a revelia da justiça. Paulo sabia muito bem o que eles queriam. Paulo, então, traz uma imprecação sobre Ananias. Mas sabe o que mais impressiona nessa história? Avance comigo para os versículos 4 e 5. Os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Paulo, por alguma razão, não sabia que Ananias era o sumo sacerdote. Quando o versículo 5 afirma que Paulo não sabia, a ideia talvez seja que Paulo não reconheceu Ananias como esse sacerdote. Nós temos grandes indicações de que Paulo tinha um problema de vista. Na carta aos Gálatas, no final da carta, Paulo fala que a sua assinatura é feita com letras grandes. Nesse sentido, ele provavelmente não reconheceu, não conheceu as vestimentas diferentes do sumo sacerdote. Mas logo que o avisaram, logo que identificaram o sumo sacerdote, Paulo então muda de postura e se desculpa. Sabe o que nós temos aqui? Nós temos um texto interessante para tratar da tensão entre autoridades injustas e um servo de Deus justo. O que Paulo nos ensina com esse seu procedimento? Ananias não estava errado com o que estava fazendo. Ananias não estava agindo contra a lei. Ananias não estava agindo injustamente. E por que Paulo se desculpa? Ele explica. Paulo diz, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo, porque está escrito. Sabe o que está sendo dito aqui? Que a Bíblia controla Paulo. Está sendo dito que em momentos de tensão e difíceis, nós não podemos dar vazão à nossa carne.
Você acha que Paulo, diante de todo aquele tribunal, de tudo que estava acontecendo, sabendo que estava prestes a ser condenado à morte, e toda a injustiça do sumo sacerdote, você acha que Paulo queria pedir desculpa? Ah, me desculpe. Ele acabou de levar um murro na boca. Mas está escrito. O crente vive pela palavra, meus irmãos. Isso é belíssimo e dificílimo. Não importa o que você sente, não importa o que você pensa, o que importa é a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia rege a nossa vida. A nossa filosofia de vida é o que a Bíblia diz. Como eu devo reagir de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra. Paulo se desculpa, se coloca no seu lugar, porque a Bíblia diz como se deve lidar com as autoridades. O próprio apóstolo Paulo escreveu Romanos capítulo 13, nos dizendo que o Estado, as autoridades, estão cumprindo um papel estabelecido por Deus no mundo. E nesse sentido, meus irmãos, esta simples expressão, está escrito, fala muito sobre uma pessoa. Fala muito sobre uma vida. Será que as minhas emoções, ações, reações são pautadas no que está escrito? Pense sobre isso. Veja a suficiência das Escrituras aparecendo. Veja a Bíblia regendo toda a nossa vida, todas as nossas ações e atos. Mesmo quando estamos sendo injustiçados, o que a Bíblia diz, o que está escrito, é a minha pergunta. Como eu devo fazer? O que eu devo fazer? Fantástico, espetacular, porque a vida de um crente é pautada pelo conhecimento da palavra. E a Bíblia não deve servir para nós apenas como um livro de informações e curiosidades. A Bíblia é um manual de vida. É por isso que nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e, complete, prática. O que nós fazemos, o que nós praticamos, como nós agimos, como nós reagimos, a pergunta sempre tem que ser, o que está escrito? O que está escrito? Em todos os momentos, em todas as áreas. Nós vamos para um aconselhamento bíblico. A pergunta de quem está sendo aconselhado para o conselheiro sempre é: o que está escrito? O que está escrito? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Paulo diz: eu preciso mudar de postura, porque está escrito. Paulo nos ensina que injustiça não é uma abertura para desrespeitar as autoridades. Por mais que nós sejamos as vítimas, nós precisamos respeitar quem foi instituído por Deus como uma autoridade. É fácil? Parece que nada na Bíblia é fácil, né? Nada, nada. É por isso que o Espírito Santo nos capacita, nos assiste, para que a gente consiga viver o cristianismo. Mas é isso. Por mais errado que Ananias estivesse, Paulo entendeu que não poderia falar com ele daquela forma, porque se tratava de uma autoridade constituída por Deus. Não é porque Ananias não merecia ser tratado daquela maneira. É porque Deus disse que não poderia tratar Ananias daquela maneira. Entende que não é pela pessoa, é por causa de Deus. Paulo nos ensina que existe uma maneira de tratar pessoas que são investidas de autoridade. Nós não podemos seguir a onda do mundo. É a Bíblia que nos direciona como pensamos as autoridades. O que eu falaria para uma pessoa comum diante de uma injustiça, eu não falo para alguém que está investido de autoridade por Deus. É diferente.
por causa de Deus, porque está escrito. As autoridades nem sempre estarão certas. Anania estava certo? De jeito nenhum. Nós podemos discordar delas. Certamente Paulo discordava de tudo que estava acontecendo ali. Mas nós não temos o direito de desrespeitar e nos tornar anárquicos. Anarquia não é coisa de crente. Antinomia não é coisa de crente. Ser contra a lei não é coisa de crente. E aqui podemos pensar que a autoridade constituída por Deus, ela se estende a diversas circunstâncias, para os irmãos poderem entender algumas instâncias. Exemplificando, filhos não podem desrespeitar os pais, porque está, complete, escrito. Ai, mas meu pai, ai, mas minha mãe, é muito antiquado, não me deixa nada. Não aceita nada, não pensa como eu penso. Mas o que é que está escrito? O que é que Deus quer de você? Você precisa ser uma criança de Deus, um adolescente de Deus, um jovem de Deus, e você só vai ser isso se você seguir o que está escrito. O que é que está escrito em relação aos teus pais? Honra pai e mãe, porque são autoridades constituídas. Mas pastor, se o senhor tivesse minha mãe, toda mãe é pecadora. Todo pai é pecador. Ananias era injusto e pecador. Mas está escrito que cabe a você ficar debaixo da autoridade dos pais. Respeitá-los. Isso é bíblico. Não adianta querer ser um jovem gospel e cantar e fazer peça teatral e ser uma praga na relação com os teus pais. Não tem nada de espiritualidade na tua vida. Ah, pastor, mas eu leio vários livros do C.S. Lewis. Continue. Você pode citar os autores tudinho da teologia. Se tu não respeita teu pai e tua mãe, tu não é piedoso. Acabou, é simples, a Bíblia é simples, é clara. Você não respeita autoridades. E é isso que está escrito. E eu não quero saber o que é que C.S. Lewis escreveu, eu quero saber o que Deus escreveu. C.S. Lewis não é autoridade na minha vida. Deus é. O que está escrito. Entende? Da mesma forma, um cidadão com seus governantes. Eita, pastor, está complicando mais. Está subindo o nível. Podemos discordar deles. Podemos, temos esse direito. Mas precisamos resguardar o devido respeito. Precisamos cuidar da nossa boca. E dos nossos dedinhos que digitam no Instagram e no Facebook. Em relação às autoridades. Porque se estão lá, foram constituídas por Deus. Ah, pastor, mas só entrou. Quando você diz que eu não vou respeitar porque entrou por trapaça, por tramóia, por várias falcatruas, você está dizendo que Deus não estava no controle dessa situação. Deus sabia dessas coisas ou não? Sim. Deus permitiu ou não? Permitiu. E constituiu como autoridade essas pessoas, às vezes para punir uma nação. Às vezes Deus coloca líderes terríveis na nação. Lembra de Oséias? Tal qual o sacerdote, tal o povo. Às vezes o povo só espelha o seu líder. Coloca o líder que é igual ao povo. E Deus permite isso, para juízo da própria nação. Mas é preciso discordar com respeito. É preciso entender como falar com as autoridades constituídas por Deus, porque foram instituídos por Deus. É uma dose amarga de remédio bíblico. Mas é. Pastor, eu não posso ouvir o nome daquele político. Olha, pastor,
Dá logo uma crise. Já orou por ele? E eu preciso? Deve. A Bíblia diz que a gente deve orar pelas autoridades constituídas, sim ou não? Por todas? Sem exceção? É o que está escrito. Então faça. Então faça. É assim mesmo. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, ajuda a nossa nação, ajuda os líderes, converte essas pessoas. Nós temos direito de discordar ideias, entende? Discordar posições políticas e coisas desse tipo. Temos direito disso. Mas tudo deve ser feito com respeito, porque está escrito. Da mesma forma, podemos discordar de nossos líderes espirituais. Não pode discordar do pastor Carlos, mas do pastor Romeu que está aqui pode. Seja bem-vindo, pastor Romeu. Sim, nós podemos ter discordâncias em algumas áreas, em algumas coisas, mas é preciso respeitar a autoridade que foi instituída sobre a sua vida. Não por mim, porque poderia ser uma outra pessoa no meu lugar. Tão qualificado quanto eu essa noite aqui, tem pastor Rafael, tem pastor Romeu e diversos outros pastores. A questão não é o pastor Carlos, a questão é quem Deus instituiu como autoridade na sua vida. Nesse sentido, é preciso respeito. Um respeito diferenciado com as autoridades que Deus instituiu. Mesmo quando ele errar e foi injusto, pastor, Ananias errou? Foi injusto? Paulo tratou ele de qualquer forma? Sim. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós estamos com as mãos amarradas diante de líderes terríveis e opressores e danosos para a igreja. Não é isso que eu estou falando. Nem de políticos. Mas existe o devido trâmite legal. E nós devemos seguir o devido trâmite legal. Se é para destituir um pastor, precisa ser destituído como a Bíblia diz. Por exemplo, se você vai ouvir alguma acusação contra um pastor, precisa ter 2 ou 3 testemunhas. É o que está escrito. Fora disso é pecado e fofoca. Porque eu dou maior valor falar mal do pastor. Cheguei, viu? As férias acabaram, pode parar. Não faça isso. Porque se você acaba com a autoridade espiritual que Deus colocou na sua vida, quem é que vai te pastorear? Eu me autopastoreio. Tu está fazendo o que aqui? Por que tu não se autoprega? Não se autoensina, não se autodiscipula? Lembre de Saul e Davi. Quando Davi, perseguido por Saul, teve a oportunidade de matá-lo. Lembra dessa história? Davi não fez. Por quê? Porque se tratava de uma autoridade instituída por Deus. Não caiamos na armadilha do mundo, em que todas as autoridades e instituições estão perdendo sua força e seu valor. A igreja é preciosa, as autoridades foram instituídas por Deus, essa é a nossa cosmovisão, é assim que a gente enxerga o mundo, é assim que a gente enxerga a família, é assim que a gente enxerga a igreja, é assim. De início, Paulo explodiu. Pastor, já aconteceu isso comigo. Lá em casa, conversando com minha mãe, e de repente ela falou umas coisas, eu explodi também, e o negócio ficou feio. Paulo errou também. Você não foi a única, nem o único, que em algum momento errou e explodiu, falou que não devia. A diferença é que Paulo reconheceu e caiu em si, se arrependeu e pediu perdão. Deus não espera de nós
meros pecadores, que nós nunca percamos a paciência. Ele sabe quem nós somos muito bem. Ele não espera que a gente vá sempre agir de uma maneira temperada e controlada. Ele sabe que nós falhamos e erramos. O ideal é caminharmos para um controle pleno, mas até lá vamos falhar algumas vezes. Isso irá ocorrer conosco, ocorreu com Paulo e com os grandes servos de Deus. A questão é como nós agimos depois disso. Nos quebrantamos e reconhecemos ou nos vitimizamos e tentamos nos justificar? Ah, mas eu só reagi assim porque você fez isso. Se não tivesse dado um murro na minha boca, eu não tinha feito isso também. Quem é que aguenta isso? Paulo apenas reconhece, errei, e pede perdão. O erro de Ananias, quem tem que reconhecer e pedir perdão é Ananias. Paulo não pode pedir perdão por Ananias. Paulo pode pedir perdão por ele, pelo que ele fez. Um erro não justifica o outro. Cuidado com este encadeamento de erros. A gente costuma muito fazer isso. Isso é só vitimismo. Eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo. Não, você não deve fazer isso por causa disso. Você deve fazer isso por causa do que está escrito. Eu só agi assim porque tu é pecador e não seguiu a Bíblia. Ponto. Se arrepende, se quebranta e muda. Ponto. Vamos parar de ficar tentando se justificar tanto, colocando culpa no outro, na outra. Ah, meu casamento é ruim porque minha esposa é assim, aí eu reajo assim, meu marido é assim, eu reajo assim. Eu não tenho um relacionamento bom com os meus filhos, porque meu filho faz isso, aí eu faço assim. Né? Tudo agindo com ação e reação. Isso não é o que Deus espera da gente. Alguém tem que quebrar esse ciclo insano de relacionamentos terríveis e pecado. Como se quebra isso? Não agindo e reagindo de acordo com a nossa natureza e carne, nos vitimizando e justificando. Agindo de acordo com a palavra do nosso Deus. E quando errarmos, existe um procedimento. Procura a pessoa e pede perdão. Errei, falhei, me desculpe. Não deveria ter agido assim. Não importa o tema, não importa qual foi o assunto, eu deveria ter tido mais controle, me perdoem. É assim que se faz. É isso que Paulo está nos ensinando. E o que é mais impressionante é que Paulo nem precisou de 2, 3 dias para resolver o problema, percebeu? Paulo dá uma imprecação, alguém diz para Paulo, Paulo, está errado, ele é uma autoridade. Automaticamente Paulo muda. Impressionante. Porque você já percebeu que quando você reconhece o erro, o teu ego não permite que você haja assim? Teu ego fica numa luta frenética, dizendo, está errado, mas espera aí, dá um tempo e não sei o quê. E a gente fica ali tentando, até ser vencido, e aí você muda. Paulo não. Foi dito para Paulo, Paulo, o que é que a Bíblia diz? Diz isso. Aí Paulo diz, é mesmo, me desculpe, errei, falhei. Simples. Isto é porque a consciência de Paulo está sensível. Lembra que Paulo falou que a minha consciência não me acusa? Uma consciência sensível faz com que a gente perceba logo, errado, é pecado. Essa consciência embotada pelo ego faz com que a gente fique adiando pedidos de perdão, desculpa e um monte de coisa, quando a gente deveria tratar logo. Lembra que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Até quando deve durar a nossa ira? Irai-vos e não pequeis. Continue. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não passe de um dia para o outro irado e com pecado. Você acabou de alimentar o solo da tua alma com veneno. Não pode. Tem que tratar. Tem que resolver. Fácil? Não. Mas é o que Paulo está nos ensinando. Após esse momento tenso, Paulo percebeu que aquele julgamento não daria em coisa boa. Ele já sabia que não seria absolvido. Ele praticamente não falou nada, já levou um tapa na boca.
Então ele buscou uma outra forma de resolver. Vamos caminhar aqui, acelerar para a gente concluir o trecho. Versículos 6 a 8. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Paulo sabiamente explorou a crença de dois grupos religiosos que lutavam dentro do sinédrio e não chegavam a acordo: os fariseus e os saduceus. Paulo sabia que os fariseus criam na ressurreição. O problema com os fariseus é que eles não criam na ressurreição de Jesus Cristo, mas eles criam na possibilidade da ressurreição. Acreditavam nela, acreditavam em espírito, acreditavam em anjos, acreditavam no sobrenatural nesse sentido. Mas os saduceus eram incrédulos em relação a isso. Eram bem mais materialistas, eram bem mais afetados pelo contexto grego. Então Paulo resolve argumentar nessa área de tensão, porque ele percebeu que não adiantava mais falar com eles, não adiantava levantar nenhum argumento a seu favor. Então eu preciso me livrar desse momento. Os irmãos lembram quando ele estava na mão dos soldados romanos, que Paulo ia ser espancado? Paulo diz: olha, eu sou cidadão romano. Aí parou. Paulo agora, na mesma situação, Paulo diz: olha, eu sou fariseu. Pronto, ele faz um apelo agora, mais uma vez, a providência de Deus na vida dele. Ele diz: sou fariseu, filhos de fariseus. Era verdade o que Paulo estava fazendo. É um subterfúgio para sair daquela situação, mas todo pautado na verdade. E aconteceu o que no versículo 9? Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Veja, o texto começa dizendo que a grande confusão foi criada. Paulo sabia que se ele não desviasse o foco, ele seria assassinado. Então ele entra numa discussão teológica e acontece algo simplesmente impressionante. Este momento em que Paulo consegue dividir os saduceus e fariseus, ele é importantíssimo para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos perceber que as pessoas só estarão a nosso favor ou serão contra nós de acordo com a nossa compatibilidade com suas crenças. Às vezes as pessoas ficam a nosso favor apenas por conveniência. No momento em que elas puderem se beneficiar de algo que nós fazemos, dizemos, elas automaticamente passam a nos defender, porque se beneficiam. É uma questão apenas de interesse. Muitos relacionamentos estão pautados em interesse. Note o que os fariseus estão dizendo. Eles querem matar Paulo, vamos assassinar Paulo. Aí Paulo diz: olha, eu sou fariseu, eu creio na ressurreição. Olha o que eles vão dizer no versículo 9. Não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? A verdade é que se tocarmos nos ídolos das pessoas, elas vão se levantar contra nós, nos julgarão e desejarão nos matar. Enquanto apoiarmos e nos mostrarmos dispostos a defender as mesmas ideias, ser comparsas de pecado, elas buscarão até nos justificar. Parece aqui que os fariseus são os melhores amigos de Paulo agora. Os fariseus dizem: talvez tenha sido até um anjo que revelou a Paulo. Não é de Paulo, é um espírito. O que é isso? Eles agora elaboram a defesa de Paulo. Olha que interessante. Paulo, por um momento, nem podia se defender. Agora Paulo tem um grupo inteiro defendendo ele, porque é conveniente.
na divergência que eles têm contra os saduceus. Eles esqueceram Paulo, e a discussão agora é saduceu e fariseu. Ou seja, muitos vão estar conosco, enquanto nós não discordarmos de suas ideias ou estilo de vida. Seremos amados, benquistos, recebe caixa de chocolate. Mas no momento em que nós colocamos o dedo na ferida, aí já era. Não importa mais o que a gente vai dizer, estaremos errados em tudo que a gente disser. Porque você colocou o dedo na ferida. Você quebrou o ídolo da pessoa. Se puderem se dar bem com a nossa presença, com o que nós ensinamos, mesmo se estivermos errados, elas vão dizer que a gente está certo. Não, está certo, está certo. Os fariseus concordavam com Paulo? Não. Mas o que é que eles estão dizendo agora? Está certo. Paulinho está certo, foi um espírito. Mas no momento em que perderem os benefícios ou se sentirem atingidas, mesmo que estejamos certos, elas vão dizer que a gente está errada. Veja que é uma questão de coração. Veja que é uma questão muito mais emocional do que lógica. Vocês não estão preocupados com a verdade. Estão julgando só pelo coração. Essa é a verdade. O que aconteceu com Paulo, versículo 10. Tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Veja o nível de ódio que está ali no Sinédrio. O texto diz que eles queriam espedaçar Paulo. Não basta matar Paulo. Tem que arrancar pedacinho por pedacinho desse homem. Esse era o ódio dos juízes do Sinédrio. Mas, mais uma vez, o que nós temos? A providência de Deus na vida de Paulo. Eles puderam fazer isso? Não. Por quê? Porque Deus não permitiu. Deus usou aquela guarda para libertar Paulo da mão daqueles homens. E Paulo foi levado para a prisão, para a fortaleza, para não ser assassinado naquele momento por aqueles judeus. Agora chegou o momento que você tem que segurar a respiração. Chegou o momento mais climático da mensagem. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Eu poderia pregar 1 hora nesse texto, mas não vou não. Mas tem algumas coisas aqui que eu preciso destacar. Primeiro, no Sinédrio, ninguém estava com Paulo. Paulo foi para a prisão. E Lucas faz questão de dizer: o Senhor se colocou ao lado dele. O que é isso? Paulo não estava só, meus irmãos. Paulo, naquele Sinédrio, parecia que todo mundo era contra ele, ninguém queria ouvir Paulo, mas não bastava apenas Paulo e a sua consciência, Deus estava com Paulo. Paulo está na prisão, Deus se coloca agora ao lado dele e diz: coragem. Essa palavra que aparece coragem aqui na revista atualizada, em outras versões, como a NVT e outros textos, traduzem essa palavra como ânimo. É a mesma palavra em grego para aquele texto bem conhecido: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a mesma palavra, ânimo. Se anima, Paulo, se anima. Se você tivesse passado por tudo aquilo que Paulo passou, por toda aquela situação, preso, sendo livrado das mãos dos judeus, parece que nada deu certo. Nem o discurso de Paulo foi possível ser dito naquele contexto do Sinédrio. Paulo mal falou.
como você se sentiria? Você estaria ali preso, não conseguiu pregar sobre a ressurreição, sobre Jesus Cristo, as pessoas nem querem ouvir. A sensação que a gente tem às vezes é de derrota nisso, né? Rapaz, nada, um derrotado. Mas foi na cela, na prisão, que Deus foi ao encontro de Paulo e renovou o ânimo do seu servo. No momento a sós com Deus, fora dos holofotes, fora do público, Deus animou seu servo. Talvez Paulo tenha entrado naquela cela muito desanimado. Mas o que aconteceu? Paulo foi renovado em sua alma. Por quê, pastor? Porque o encontro com Deus sempre nos reabastece. A presença de Deus sempre nos anima. A presença do Senhor realinha os nossos pensamentos. A presença do Senhor redireciona as nossas emoções e sentimentos. O nosso momento de luta espiritual, como aconteceu aqui com Paulo, Deus aparece quando nós mais precisamos, vem, acalma nossa alma e acalenta. Deus diz para Paulo: Paulo, tem bom ânimo. Parece que Paulo cumpriu a tarefa dele em Jerusalém. Parece que Paulo conseguiu testemunhar de Jesus Cristo no Sinédrio. Não. Mas você já reparou o que o texto diz? Pondo-se ao lado dele, diz: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém. Sabe o que é que isso aqui lembra? Lembra às vezes que a gente prega, fala sobre Jesus Cristo. Os pastores que estão aqui vão se identificar com o que eu vou dizer agora. Às vezes a gente prega uma mensagem e você vai para casa se sentindo derrotado. Você diz: se eu pudesse, eu vou usar uma palavra aqui porque eu sou velho, aí eu posso usar. Eu rebobinava a fita. Aí alguns riram, né? Eu rebobinava a fita e eu não pregava essa mensagem. Mas sabe o que acontece? Às vezes é naquela tua mensagem em que, se tu pudesse, tu voltaria atrás, que pessoas se convertem, são edificadas, choram, são quebrantadas, e Deus diz: da maneira que você testemunhou em Jerusalém, você vai para Roma. Para Paulo, talvez, completo desânimo, sentindo derrotado, nem conseguiu falar, levou logo um tapa na boca. Para Deus: você falou o suficiente. Você já testemunhou o que deveria testemunhar. Isso nos mostra, meus irmãos, que muitas vezes, quando nós achamos que não falamos para os nossos familiares o que deveríamos falar, que não pregamos como deveríamos pregar, que não fizemos o que deveria fazer, pode ser a única vez que você fez. Pode ser que quando você chegue no céu e na glória, Deus coloque vários momentos na tua frente que você olhe e diga assim: eita, Senhor, não tinha outros não para botar? Você vai botar logo esses aqui de derrota? Sabe aquele dia da pregação, aquela mensagem, aí Deus bota, você olha e você diz assim: rapaz, bota outro, Senhor. Tem um outro dia aqui bem legal, que eu estava bem avivado no culto. Bota aquele dia. Aí Deus: não, vou botar esse. Aí Deus bota, aí você olha, aí diz: esses foram os melhores. Espera aí, Senhor. Os piores foi esse que você testemunhou. E da maneira que você testemunhou em Jerusalém, eu quero que você vá para Roma e testemunhe. Por quê, meus irmãos? Porque o que Deus espera da gente é a sua fidelidade. Se as pessoas vão deixar a gente falar ou não, o problema não é nosso. Se a gente vai levar um tapa na boca ou não, o problema não é nosso. A gente está ali para cumprir uma missão. O que Deus diz para Paulo é: vai e cumpre a missão. Paulo foi fiel em Jerusalém? Foi. E Deus diz: Paulo, se tranquiliza. Todo mundo quer te matar em Jerusalém, mas eu vou te levar para Roma, Paulo. Não acabou o teu ministério. Eu quero que você testemunhe lá em Roma. Eu vou te levar para lá. E a maneira de Deus levar Paulo para lá foi preso. E
Paulo chegou até Roma e a gente vai ver, inclusive, o ministério de Paulo. Maravilhoso, fantástico o que Deus faz. Quero encerrar dizendo: se anima. Busca essa força celestial no Senhor. Qual é o segredo de Paulo? Paulo se desanimou? Se desanimou. Qual é o segredo de Paulo? O ânimo de Paulo vinha dos céus. Vinha do que estava escrito. Vinha da voz do Senhor. Não precisamos nos desanimar, nos esmorecer a ponto de sermos fatalistas e acreditar que tudo está acabado. Não está. Deus tem muito mais para nós. Deus tem um plano bem maior do que Jerusalém. Deus tem toda Roma para ser alcançada e Deus levaria Paulo para lá. O plano de Deus nem cabe na nossa mente, de tão grande que ele é. Simplesmente façamos o que podemos fazer com as nossas limitações, fraquezas, pequenez. E Deus está no controle de tudo, até desses julgamentos esquisitos que acontecem na nossa vida e no mundo. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra é rica, abençoada, repleta de lições espirituais. Ó Deus, que o nosso coração seja como uma esponja para absorver verdades importantes. Que saiamos deste culto cheios do Teu Espírito, cheios da Tua verdade, desejosos de vivermos a Tua palavra como ela de fato é. E que possamos, meu Deus, mesmo diante das nossas limitações, fraquezas, pequenez, levantar a cabeça, porque o Senhor está do nosso lado. Da mesma maneira que o Senhor se achegou a Paulo no momento de fragilidade, nós também, Senhor, sentimos a Tua presença e sabemos que o Senhor nos acompanha e nos reveste todos os dias. Traz ânimo, ó Deus, àqueles que estão aqui enfraquecidos, desanimados, pensando em parar, desistir. Alegra a alma, alegra o coração, que o Teu Espírito possa dizer a cada alma essa noite: tem de bom ânimo, se anima, eu quero Te usar, eu quero Te usar. Nos usa, Senhor, em Jerusalém, em Roma, em Juazeiro do Norte, onde o Senhor quiser. Em nome de Cristo, para a Tua glória. Amém. Vamos ter um pós-lúdio, meus irmãos. Após o nosso pós-lúdio, nós estamos encerrando o nosso culto. Deus abençoe a todos.